Olá, galerinha do nono ano. Vamos aí dar continuidade à nossa aula de história, tá? Do dia 8/10, porque a tia teve aí problemas com a internet, ok? Nós estamos dando aí continuidade ao capítulo 12, tá? Vamos falar um pouquinho do Vietnã. O Vietnã vai ter uma guerra, né, que vai durar a maior guerra de duração aí do século XX, tá? Vai iniciar após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e só termina em 1976, com a unificação do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, tá? Nesse período aí, né, nesses movimentos de independência pela descolonização, né, do Vietnã, vamos ter 3 etapas: a luta contra a França, a intervenção estadunidense e a guerra civil, tá bom? Nesse período, galerinha, tá? A Indochina, né, que era essa região aí vietnamita, ela foi ocupada pelos japoneses em 1941, ainda na Segunda Guerra Mundial, tá? Para defender esse território contra os japoneses, houve uma organização do Partido Comunista do Vietnamita, ou seja, de pessoas nativas do Vietnã que lutavam aí pela descolonização, ok? Mas durante, né, após aí o período da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, nós vamos ter os Estados Unidos, né, que vai ter muito temor da teoria dos dominós, ou seja, ele vai, de qualquer forma, passar a auxiliar a França no domínio do Vietnã do Sul. Isso por quê? Porque os Estados Unidos queriam evitar a todo custo que novos países e regiões aderissem ao sistema socialista, ok? Assim, em 1954, o conflito entre os franceses e norte-vietnamitas vai terminar com a derrota da França, tá? O Sul vai permanecer sob a influência francesa até 1955, enquanto estavam previstas as eleições para a escolha de um novo governo. Então, em 1954, nós vamos ter o seguinte cenário, ó: o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Um era um país independente, o outro era um território ligado à França. O outro, nós vamos ter um país de características socialistas, o outro capitalista. Um sob o domínio da China e União Soviética, o outro dos Estados Unidos. Um com capital em Hanoi e o outro em Saigon, ok? Ainda, né, numa outra etapa, aí, a intervenção dos Estados Unidos, ela vai acontecer de 54 a 73. Por que vai acontecer? Porque os Estados Unidos, né, não queriam que o Vietnã se tornasse totalmente socialista. Então, o que ele vai fazer, né? Os Estados Unidos, ele vai apoiar o conflito com o envio de armas, tá? Para o Vietnã do Norte, para poder dar várias armas e vencer as forças do Vietnã do Sul, ok? Bom, a França anunciou a sua intenção na época, né, de se retirar do Vietnã. Porém, como os Estados Unidos não queria dar o braço a torcer, ele acabou intensificando ainda mais o conflito, tá? Fornecendo mais armas ainda para os franceses, né, e para o Vietnã do Norte, né? Com a entrada dos Estados Unidos, a guerra ela vai tomar uma outra proporção, tá? E vão ser usadas armas químicas, bombas de náuplans, tá? Que é um tipo de bomba que causa queimaduras em contato com a pele e desfolha as árvores, para vocês verem, né, o quanto que era nocivo esse tipo de armamento, tá? Bom, após 11 anos de intervenção direta no Vietnã, o presidente Richard Knox vai anunciar a retirada das tropas vietnamitas e reconhecer a derrota dos Estados Unidos, né? Até a gente tem aqui essa foto muito famosa, né? Muitos concursos, às vezes a gente encontra aí essa foto da menina Kim Puck, tá? Que foi atingida aí por essas armas químicas aí dessa bomba de Naupac, tá? Em 8 de junho de 72, ok? A última fase que nós vamos ter aí, né, da Guerra do Vietnã vai finalizar em 1976 com a vitória dos Vietcongs, tá? Que vai levar à unificação do território sobre o regime socialista aí, que tanto os Estados Unidos temia, ok? Vamos lá, nono ano. Falando um pouquinho aí, né, sobre o processo de descolonização da África, a descolonização da África ela vai acontecer de forma muito diferente do continente asiático. Isso por quê? Porque o continente africano, ele era um continente, né,
que tinha a questão da busca por uma unidade, por uma identidade nacional, né? Tinha várias congregações de pessoas com diferentes grupos étnicos e linguísticos diferentes, ok? Muitos deles até rivais. Então é muito difícil você conseguir unificar um território quando se tem, né, etnias diferentes, religiões diferentes, características culturais diferentes. Então, todos esses fatores vai dificultar um pouco esse processo de descolonização da África, certo? Bom, em 1958, seguindo o exemplo da Conferência de Bandung, tá? Foi realizada na cidade de Accra, capital de Gana, a Conferência dos Povos da África. Essa conferência ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai firmar uma aliança entre os principais povos africanos para fortalecer no processo contra o imperialismo europeu. Ou seja, foi o primeiro processo de unificação dos povos, mesmo tendo as características, né, diferentes, para poder lutar contra esse processo do imperialismo, tá? Que já tomava conta há muitos anos aí do continente africano. Bom, vamos falar, né, que apesar dessa unificação, algumas metrópoles africanas não desejavam o fim das relações coloniais, entendeu? Por quê? Porque tinham interesses econômicos, porque acreditavam que a dependência da relação econômica entre as metrópoles europeias e as colônias africanas seria bom, entendeu? Mas então isso vai acontecer com alguns países, tá? Vamos falar um pouquinho aqui agora da Argélia. Bom, a população da Argélia ela vai começar a se mobilizar, tá, contra o governo francês aí em 1940, certo? Em 1954, o período da Guerra Fria, teve início um violento confronto sangrento entre a França e a Argélia, o que vai custar a vida aí de 1/6 da população da Argélia. Bom, na França, surgiram movimentos que exigiam um fim dos conflitos e a emancipação política da Argélia. Ou seja, galera, a gente vai ter aí, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, vários movimentos europeus que vão lutar para que as potências europeias libertem e dê, né, a descolonização, né, a independência das colônias até então exploradas, ok? Então, isso vai acontecer em 1962, através do Acordo de Evian, tá? Que foi estabelecido um cessar-fogo e, por fim, trouxe o reconhecimento e a independência da Argélia no continente africano, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de Angola, né? Angola e Moçambique também vão ter um processo aí de descolonização após esse período de conflito da Segunda Guerra, da Guerra Fria, ok? Bom, durante muito tempo Angola, né, foi uma colônia aí de Portugal. A Revolução dos Cravos, né, que aconteceu em Portugal, acabou propiciando os processos de emancipação das colônias portuguesas na África, como Angola, Moçambique, Guiné de Bissau, Cabo Verde, entendeu? Que vão acabar buscando o seu processo de independência. Nesses lugares vão ter vários movimentos que vão se despontar pelo país buscando a sua independência. O Movimento Popular de Angola, o Movimento da Libertação de Angola, a luta pela libertação total da Angola, ou seja, todos esses movimentos de libertação, eles vão lutar dentro do seu país para poder mobilizar a população pela descolonização, tá? Às vésperas de Angola se tornar independente, tá? O movimento de libertação pela Angola vai tomar Luanda, capital do país, e vai proclamar a sua, então, independência, ok? Vamos lá. Em Moçambique, tá? Aconteceu aí um movimento similar, tá? Diversos grupos também vão fundir aí as frentes de libertação de Moçambique e eles também vão conseguir a sua autonomia aí, né? A sua libertação, ok? O Congo, galerinha, vamos falar um pouquinho. O Congo, ele foi uma colônia durante muitos anos, uma colônia da Bélgica, tá? Um país que vai durante muitos anos explorar as riquezas minerais e vegetais,
tá? E também a utilização da mão de obra escrava que se tinha no Congo, tá? A partir de 1950, também através da Conferência de Bandung e do estreitamento dos laços entre as diferentes nações africanas, o nacionalismo vai interromper no Congo um movimento emancipatório liderado por Patrick Lumumba, que é esse cara aqui, que vai, enfim, ajudar nos movimentos emancipatórios, criar várias medidas de libertação, né? E o Congo aí vai conseguir também se tornar independente. Vamos aí agora falar e dar maior destaque na África do Sul, tá? A África do Sul era um país que merece aí o maior destaque, né, quando a gente fala da descolonização. Por quê? Porque foi o país da onde nasceu o apartheid, o movimento pela libertação, né, africana, com o Nelson Mandela, tá? Durante muitos anos, a África do Sul foi dominada, né, por holandeses e ingleses, tá? Que oprimiam a população, porque exploravam as riquezas naturais e vegetais e também escravizavam a população, tá? A minoria branca elaborou uma série de leis que resultou no apartheid, palavra que significa segregação. O apartheid se tornou a política oficial do Estado, fazendo parte da Constituição e as leis que determinavam a separação entre brancos e negros. Olha só que coisa absurda, né? Então, durante muitos anos, a maioria negra da população que fazia parte da África do Sul era proibida de adquirir terras, os brancos tinham preferência, era obrigada a morar em uma área específica, delimitada, que não podia manter relações interraciais com os brancos. Locais como escolas e hospitais também tinham alas separadas e para brancos e também para negros, ok? A criação do CNA, né, que foi o Congresso Nacional Africano, levou ao surgimento do movimento pan-africanista. É um grupo que defendia a África do Sul para os africanos, ok? Com esse movimento, o CNA buscava uma atitude conciliatória entre os brancos e entre os negros, ok? Bom, não vai ser conciliatória, né? A gente vai ter aí um período aí de muitos conflitos e protestos, ok? E vai ter um grande massacre que vai provocar uma onda de revoltas no país. E vai ser nesse período que vai surgir esse cara aqui, ó, Nelson Mandela, que vai ficar que vai ser o maior representante contra a luta contra o apartheid aí na África do Sul, tá? A ação de Mandela vai fracassar em 1964. Ele vai ser preso e condenado à prisão perpétua. Mas assim mesmo, continuou sendo símbolo da luta contra o apartheid e contra a segregação racial, tá? A reação do governo passou a ser mais violenta conforme a luta armada se estabeleceu. A África do Sul se tornou um país isolado do mundo, cujas ações eram condenadas por órgãos internacionais, como a ONU. No final da década de 1980, o governo se organizou para pôr fim ao apartheid, tá? Diante da pressão popular. Mandela foi solto. Em 1994, foi eleito presidente da África do Sul e o apartheid foi oficialmente exilado aí, acabou aí na África do Sul, ok? Bom, meus amores, a tia deixou aí para vocês fazerem as atividades da página 75, tá? Da página 76 também é para fazer, ok? E também tem alguns livros aí, algumas atividades no livro de atividades de vocês. A tia tá deixando também o gabarito, ok? Estudem, semana que vem é a nossa revisão, tá bom? Beijo, nono ano.